A paz do Senhor, irmão. Estamos com a nossa Escola Bíblica Dominical Virtual. E a nossa lição de hoje, a lição de número 3, O Supremo Bom Pastor. Nosso texto áureo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Nossa verdade aplicada, Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Objetivos da nossa lição: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Nosso texto de referência é o Salmo 23, dos versos 1 ao verso 6. Vamos fazer leitura juntos, irmãos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Introdução. Este salmo certamente é um dos mais lindos e conhecidos dos escritos poéticos das Escrituras Sagradas. O seu clímax revela o amor singular, que não se encontra na satisfação de nada material, mas unicamente no próprio Senhor Jesus. Estamos estudando esse salmo, o Salmo 23, que é um salmo que traduz maravilhosas verdades a respeito do relacionamento entre Deus e o homem. Eles são relatados através de um relacionamento entre ovelha e o seu pastor. Por diversas vezes, a Bíblia utiliza do que conhecemos como figuras de linguagem, que são recursos literais, que criam significados para expressões, ao trabalhar num sentido conotativo, ao invés de trabalhar no sentido real da palavra. Uma das maravilhas bíblicas é que Deus se preocupou em fazer o seu povo compreender o que ele estava falando. Por isso, ele fazia associações com tudo aquilo que existia na natureza. Jesus também utilizou desse mesmo modelo de ensino quando esteve aqui neste mundo. O salmista utiliza uma metáfora para comparar o Senhor ao pastor, que cuida das ovelhas, que somos nós, seres humanos. E tal comparação ficou mundialmente conhecida entre adultos e crianças, pois relaciona as importantes necessidades humanas. Assim como os seres humanos possuem necessidades, como alimentação, proteção, as ovelhas também necessitam. Vejamos os tópicos a seguir, irmãos. Tópico 1. O pastor e suas ações. A palavra pastor expressa alguém que tem uma relação íntima e pessoal, que produz confiança. Nesse texto, o salmista desejava expressar o senso de cuidado de Deus. Ele refletiu que Deus o guiara como um pastor cuida das suas ovelhas, impotentes e totalmente dependentes. Da mesma forma, Jesus, o bom pastor, ele é mencionado no livro de João. Vamos abrir o livro de João, capítulo 10, os versículos 11, 14 e 15, que diz o seguinte, irmãos. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Vamos ver agora nos próximos tópicos, irmãos, as ações do pastor com as suas ovelhas. Subtópico 1.1. Descanso nos momentos de perigo. Davi, ao falar dos verdes pastos, ressalta que o seu pastor
além de proteção, revigora as forças. Irmãos, as ovelhas são animais indefesos e precisam constantemente do cuidado do seu pastor. Quando elas estão no aprisco ou nos campos, elas não conseguem descansar ao ouvir qualquer barulho, agitação ou intruso naquele ambiente. Mas com a presença do pastor, elas se sentem seguras e conseguem descansar naquele ambiente. Assim, irmãos, somos nós também. Mesmo diante das dificuldades, das aflições, dos perigos, se nós confiarmos no Senhor, sentir a presença dele na nossa vida, nós também conseguimos descansar nele. Vamos ler o verso 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui, o salmista ele não quis dizer que a gente ficaria livre dos perigos, mas sim que, diante do perigo, das aflições, desses momentos que nós nos sentimos seguros, Deus estaria conosco, que não deveríamos temer mal algum. Então, nós não ficaremos livres de passar por essas circunstâncias, dessas aflições, mas Deus estará conosco. Devemos confiar nele para que a gente possa nos sentirmos seguros diante dessas situações, dessas adversidades. Confiar no Senhor. Amém, irmãos? Subtópico 1.2: refrigério para a alma atribulada. O nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto. Irmãos, Davi declara confiante que apenas o Senhor é capaz de trazer refrigério para a sua alma. É o pastor que protege todos os perigos, sejam externos ou internos, trazendo refrigério para a alma. Quando estamos diante de um problema que nos aflige muito, que não podemos controlar, ficamos tão preocupados que gera uma ansiedade muito grande. Nestes momentos, devemos confiar no Senhor e sentir a sua paz, esse refrigério da nossa alma, pois Ele estará conosco neste momento. O refrigério, descrito pelo salmista no verso 3 do Salmo 23, refrigera minha alma. É exatamente isto. Paz em tempos de tribulação. O refrigério que Jesus nos dá através do Espírito Santo é infinitamente superior a qualquer coisa que o homem possa criar para tentar nos acalmar, nos dar tranquilidade. Somente o Senhor, a sua palavra, através da sua palavra, que pode trazer esse refrigério para a nossa vida, para a nossa alma. Somente através dele. O verdadeiro cristão, alicerçado na palavra de Deus, ele receberá do Supremo Bom Pastor a necessária paz, a necessária confiança para prosseguir. Mas apenas aqueles que confiam no Senhor conseguem essa paz, conseguem esse refrigério. Amém, irmãos? Vamos para o próximo tópico. Subtópico 1.3: presença nas horas mais difíceis. A melhor forma de superar os fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. No verso 4 do Salmo 23, Davi diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vale da sombra da morte pode ser qualquer momento de aflição, de perigo, de doença, que a gente se sinta perto da morte. Um momento de aflição, perigo, a provação que a gente esteja passando. Este é o vale da sombra da morte. E essa consciência que nós, seres vivos aqui na Terra, temos de que a gente também pode morrer,
ela se aflora muito nesses momentos, quando estamos com uma doença muito grave, quando passamos por uma provação muito forte. São dificuldades que a gente passa na vida, que a gente tem aquela sensação de que a gente pode morrer. Ela se aflora nesses momentos. Mas o cristão que confia no Senhor, ele não teme essas situações. Ele confia no Senhor. Ele sabe que passará por aquele momento e mesmo diante dessas situações, dessas aflições, Deus está com ele. Ele confia no Senhor. Ele tem aquela confiança, aquela segurança interna dentro dele, que ele passa com tranquilidade. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E esse bom ânimo, irmãos, é confiar no Senhor. É ter aquela confiança plena no Senhor. E mesmo que a gente se sinta inseguro e venha de repente até falecer, aquele cristão que confia no Senhor, que segue Ele, que persevera na palavra dEle, que é fiel ao Senhor, ele não teme, pois sabe que estará junto ao Senhor na vida eterna. A gente está passando hoje por uns momentos de que há uma pandemia por todo o mundo. A gente está sempre ouvindo constantemente notícias de morte, não sei quantos morreram. E a gente fica com medo de sair nas ruas, de uma série de situações. Mas nós cristãos devemos confiar no Senhor diante dessas aflições, deste momento. E é isto que o salmista quer dizer. Confiança no Senhor, mesmo nas horas mais difíceis. Amém, irmão? Vamos para o próximo tópico. Tópico 2. As necessidades da ovelha. As ovelhas têm 3 necessidades básicas: proteção, direção e provisão. As ovelhas são animais frágeis que precisam constantemente de cuidados. Geralmente elas não conseguem se defender dos ataques dos inimigos. Sendo assim, a presença do pastor no seu meio lhe traz proteção, direção e provisão. Assim também, nós seres humanos também precisamos da presença do nosso pastor em nossa vida. Precisamos da presença de Jesus na nossa vida. A tarefa dos pastores de ovelha é prover exatamente isso. Assim também, o Senhor pode prover isso nas nossas vidas. Proteção, direção e provisão. Vamos ver esse tópico nos itens a seguir, irmãos. Subtópico 2.1. Necessidade de proteção. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Irmãos, as ovelhas são animais indefesos que requerem atenção do seu pastor para proteger e tranquilizá-las nos momentos de perigo. Em 1 Samuel, no capítulo 17, nos versículos 34 e 36. Os irmãos, dêem uma olhada aí. Davi conta para Saul, como ele fazia o seu trabalho na proteção das ovelhas. Ele conta justamente essas experiências para Saul. E, irmãos, assim como o pastor de ovelha defende com afinco o seu rebanho, o Senhor também nos defende. A gente vai ver ali no Antigo Testamento, onde o Senhor opera maravilhas na vida do seu povo, o povo hebreu. Deus liberta o seu povo através de Moisés do jugo do Egito. E o povo começa a sair daquela região. Faraó, ele reflete e pensa que vai ficar sem escravos naquele lugar. E ele volta atrás na sua palavra e pega todo o seu exército e vai atrás do povo hebreu. O povo hebreu, já diante do mar, olha para trás e visualiza o exército egípcio vindo ferozmente atrás deles. E naquele momento eles ficam com medo e se dirigem a Moisés e começam a questionar.
falando que Deus tiraram todos eles do Egito para morrer diante do mar. Moisés manda que eles se aquietem e que observem a maravilha de Deus, Deus operar. Naquele momento, o Mar Vermelho se abre, todo o povo hebreu passa em segurança. O faraó, ao perceber que o povo hebreu está atravessando o mar, corre atrás com todo o seu exército, vão em direção, mas Deus naquele momento fecha o mar e todos os egípcios morrem. Nós percebemos nessa passagem que a necessidade do povo hebreu naquele momento era de proteção. E foi exatamente isso que Deus deu ao seu povo, foi proteção. A gente vai ver no Salmo 121, nos versículos 7 e 8, justamente sobre isso. Vamos ler, irmãos, acompanhem. Salmo 121, nos versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, irmãos, Deus nos dá essa proteção, que todos nós confiemos no Senhor. Amém, irmãos? Vamos para o próximo tópico. Subtópico 2.2, necessidade de direção. As ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim, desviam-se e desgarram do seu rebanho com muita facilidade. O nosso pastor guia suas ovelhas pela vereda da justiça. Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, estaríamos por trilhas perigosas, escorregadias, por trilhas de enganos. Isso acabaria provavelmente em morte. Todavia, irmãos, devemos deixar o Senhor direcionar a nossa vida, os nossos caminhos, porque Ele sabe o caminho que é mais seguro para todos nós. Vamos ver um vídeo muito interessante em que as ovelhas seguem a direção do seu pastor. Observe esse vídeo, irmãos. Nós temos o pastor à frente e as ovelhas seguindo esse pastor. Vejam só, irmãos, todas elas, esse bando de ovelhas seguindo o pastor. E ele vai à frente das ovelhas. Nesta analogia, é Jesus à frente guiando o seu povo. Jesus, o nosso pastor. E as ovelhas somos nós, Nós seres humanos seguindo a Jesus. Vou pausar e seguir aqui nosso texto. Pois bem, irmãos, nós observamos que as ovelhas não possuem um bom senso de perigo, Por isso, elas se envolvem em constantes situações perigosas. E desta forma, os pastores sempre guiam. E eles utilizam 2 instrumentos para poder guiar as suas ovelhas, que é o cajado e a vara. O cajado é uma vara com uma ponta semelhante a uma interrogação, parecida com uma ponta de interrogação. E ela serve para puxar as ovelhas de situações perigosas para a direção correta, evitando que elas vão para o perigo. E a vara, irmãos, ela serve para bater nas ovelhas, caso seja necessário. Por analogia,
como o Senhor é o nosso pastor, Ele também cuida de nós, dando-nos a direção que precisamos seguir. E esta vara, né, que Ele dá a direção, é a sua palavra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela consegue nos livrar desta nossa cegueira. Ele nos mostra o caminho em que nós devemos percorrer. Ou seja, nos mostra Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Então, irmãos, que nós, como ovelhas, seguimos a direção do Senhor através da sua palavra, que nós seguimos a Jesus e confiamos nele. Amém, irmãos? Vamos para o nosso próximo tópico. Subtópico 2.3, necessidade de provisão. As ovelhas, elas necessitam ser alimentadas. Para isso, os pastores as colocam num pasto verdejante, local este onde ela pode encontrar não só alimento, como água para beber. Assim, irmãos, os pastores experientes sabem justamente o que elas precisam comer e a quantidade necessária para que elas possam sobreviver. Assim também, irmãos, Jesus, o nosso pastor, ele sabe que nós precisamos nos alimentar da sua palavra. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E ele sabe a quantidade que nós necessitamos. Ele conhece as nossas estruturas. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Irmão, Jesus, ele é o pão que alimenta a fome e sacia a nossa sede. Só Cristo tem as palavras da vida eterna e dá razão à nossa vida, né? Dá sentido à nossa vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, irmãos, a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos para a nossa vida. Jesus nos coloca, né, diante da tua palavra, diante da palavra de Deus. Sendo assim, nós devemos nos alimentar constantemente da sua palavra. Amém, irmãos? Vamos para o próximo tópico. Tópico 3. Cristo, o Supremo Bom Pastor. Irmãos, a palavra supremo, ela tem o mesmo significado de sumo, que significa superior a tudo, ou mais importante que todos. E nesta lição, o autor revela que nos evangelhos de João há várias passagens, há vários textos, né, em que Jesus fala a respeito de si mesmo, se denominando como o Supremo Bom Pastor. Vamos ver alguns aqui, depois os irmãos leiam com mais detalhe. Então vamos lá. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Enfim, irmãos, há vários outros textos que falam que Jesus é o supremo e bom pastor. Então, irmãos, diante de tantas afirmações, não nos resta dúvida de que Jesus é o nosso supremo bom pastor. Vamos ver nos tópicos a seguir por que Jesus é o nosso supremo bom pastor. Subtópico 3.1. Dar a vida pelas ovelhas. No capítulo 10 do Evangelho de João, nos ensina muitas coisas, irmãos. E uma delas é que Jesus, o bom pastor, ele é a porta que dá vida por suas ovelhas. As ovelhas eram reunidas durante a noite em um aprisco para serem protegidas dos intempéries da natureza, de animais perigosos e também de ladrões. Os apriscos muitas vezes eram cavernas, galpões, áreas cobertas, rodeadas por muros feitos de pedras e de galhos. O pastor, para guardar essas ovelhas, muitas vezes ele dormia no aprisco. Assim, como o pastor cuida de suas ovelhas, tem todo esse cuidado, Jesus, o bom pastor, ele também cuida de todos nós, ele cuida das suas ovelhas. Apenas aqueles que o seguem
Nesta lição, há também a comparação do pastor e do mercenário. Diferentemente de Jesus, que é o bom pastor, o interesse do mercenário é apenas relacionado à área financeira, pois numa situação de perigo em que as ovelhas passam, ele simplesmente vai embora, protege a sua própria vida. Mas Jesus não, ele fica por amor às suas ovelhas, ele permanece, ele cuida das suas ovelhas por amor. Jesus, ele é o dono das ovelhas, ele está compromissado com todas elas. Para Jesus, não é simplesmente um trabalho, ele está comprometido, ele nos ama de tal forma que ele sacrificou a sua própria vida por todos nós. Então, irmãos, Jesus, o bom pastor, aquele que está comprometido comigo e com você, ele deu a sua vida por todos nós. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor, que ele está lá para nos proteger. Amém? Vamos para o próximo tópico. Subtópico 3.2, relacionamento com as ovelhas. Irmãos, vamos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, e ler os versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A Bíblia nos mostra que o bom pastor conhece as suas ovelhas e delas também é conhecido. Quando nós fazemos essa analogia com o animal, com a ovelha, verificamos que elas não seguem outra voz que não seja a do seu pastor. E aquele público que estava ouvindo Jesus naquele momento sabiam justamente o que ele estava falando, pois eram criadores de ovelhas também. Este fato, ele é curioso e nos ensina a importância dos relacionamentos. As ovelhas ouvem a voz do pastor porque conhecem e sabem que aquele que está falando cuidará delas e lhes dará o que elas precisam. Este conhecimento é recíproco. E aí está o segredo desse amor e a sua lealdade. Irmãos, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós sentimos segurança. A gente conhece quem está falando, sabe que é a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. E isso nos dá segurança. A gente sabe, se nós seguirmos a sua palavra, nós estaremos em segurança e teremos a nossa vida eterna. Por mais que a gente possa trilhar lugares perigosos, passar por dificuldade, ao ouvirmos a palavra do Senhor, isso nos enaltece, nos dá segurança e a gente passa por essas tribulações com muita segurança, com muita confiança no Senhor. Então, irmãos, vamos nos alimentar desta palavra, ouvir cada vez mais e seguirmos as orientações e a direção do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos agora para o nosso próximo tópico. Subtópico 3.3, outras ovelhas para o aprisco. As ovelhas de Cristo não se restringem aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios e Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, nós vamos ver que Jesus fala que ele tinha outras ovelhas em outros locais. Vamos fazer a leitura desse versículo, irmão. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Neste sentido, irmãos, não era apenas o povo judeu que Cristo queria guardar no seu aprisco, mas sim todos aqueles que quisessem ouvir a sua palavra. Até a volta de Cristo, que ele venha resgatar a sua igreja, sempre haverá outras ovelhas que necessitam se juntar a esse aprisco.
pois o amor de Deus é para todo mundo. O aprisco é um local destinado a guardar as ovelhas, a dar alimento, proteção, segurança para as ovelhas. E num sentido figurado, de analogia, o aprisco hoje é a nossa igreja, irmãos. É a igreja de Cristo. É o local onde a gente se alimenta da palavra, onde a gente bebe esta palavra, onde a gente consegue esse refrigério, onde a gente consegue esse sentimento de segurança. É na igreja, irmãos, que nós vamos encontrar este abrigo, esta segurança do Senhor. Então, irmãos, Cristo veio para buscar a todos. O amor dele é muito grande. E ele veio resgatar a todos. Nós temos que evangelizar para a gente buscar outras pessoas que queiram se juntar a esse aprisco, que queiram ouvir a palavra de Deus. Para isso, nós devemos estar sempre levando a palavra a todos os cantos, a todas as pessoas que queiram ouvir a sua palavra. Essas pessoas vão se sentir seguras e vão caminhar, seguir ao Senhor. Precisamos, neste momento em que há uma pandemia espalhada por todo canto, estar difundindo a palavra do Senhor, mostrar que tudo que está acontecendo hoje, Deus já nos falou através dos profetas que isso iria acontecer. Precisamos mostrar às pessoas que Cristo que virá para nos resgatar, para nos salvar. Ele vem buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Vamos passar para a nossa conclusão. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelha do seu rebanho, sendo submissos aos seus cuidados e direção. Aprendemos nesta lição que a Bíblia faz comparações para facilitar o aprendizado, nosso aprendizado. Observamos que nós somos as ovelhas e que Jesus é o supremo pastor, que dá a vida por nós. Aprendemos também da importância dos relacionamentos e da necessidade de nos relacionarmos com o Senhor através da sua palavra e de nos relacionarmos com o próximo, cumprindo assim o que diz o segundo mandamento, o que ele nos ensina. Nossa tarefa é fazer com que esses ensinos, que não sejam apenas vivenciados por nós, mas também por um número maior de pessoas. Neste salmo, Davi explica que se seguirmos ao Senhor, confiarmos nele, mantendo um íntimo relacionamento, Jesus, o bom pastor, suprirá todas as nossas necessidades, seja qual for ela. Que o Senhor Jesus nos ajude e tenha misericórdia de todos nós. Amém, irmãos? Até a próxima lição.